Brasileira de 22 anos morre depois de ter o carro atingido por outro veículo na contramão em Vermont. Em Massachusetts, Tribunal Federal condena brasileiro por entrar ilegalmente nos Estados Unidos 3 vezes. No país, uma onda de pessoas doentes com sintomas de gripe e resfriado dispara alerta sobre um perigoso vírus. Minnesota se torna o 12º estado do país a aprovar lei que vai permitir licença médica remunerada. E tem todos os detalhes do show do Zeca Pagodinho em Boston, um presente para nossa comunidade. Dá para matar a saudade. Olá, muito boa noite. Boa noite. Uma brasileira morreu em um acidente de carro em Vermont quando ela voltava do trabalho. O carro dessa goiana foi atingido em cheio por um motorista que vinha na contramão. Letícia Dourado Padilha tinha 22 anos. Ela era natural da cidade de Abadiânia, no interior de Goiás. A brasileira morava há 1 ano e meio nos Estados Unidos, trabalhava em uma casa noturna e voltava para casa sempre de madrugada. O acidente aconteceu por volta das 3 da manhã. Letícia e o outro motorista morreram na hora. A família que mora no Brasil aguarda agora a conclusão da perícia para liberar o corpo e definir o velório da Letícia. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que um brasileiro de 41 anos foi condenado por reentrada ilegal aqui nos Estados Unidos. Em frente a um juiz de Revere, no estado de Massachusetts, ele admitiu ser culpado de entrar de forma ilegal no país 3 vezes, mesmo após consecutivas deportações. O brasileiro não teve imagem revelada. Ele foi condenado pelo Tribunal Federal de Boston por reentrar ilegalmente nos Estados Unidos após ter sido deportado. Diante do juiz, Júlio César Ferreira Arthur, de 41 anos, se declarou culpado do crime e recebeu pena de 18 meses de prisão. Depois, sofrerá processo de expulsão do país. Segundo a Justiça, o brasileiro entrou pela primeira vez nos Estados Unidos pelo Arizona de forma ilegal em 2005 e foi deportado. Mas ele refez a travessia pelo México e foi encontrado por agentes de imigração em 2018 e novamente expulso do país. Mas o brasileiro voltou ao território norte-americano pela 3ª vez, agora em data e local desconhecidos pelas autoridades. No começo deste ano, ele foi preso em Massachusetts por porte ilegal de arma de fogo e munição sem licença e condenado em instância estadual a 4 anos de prisão. Agora veio a condenação no Tribunal Federal pela reentrada ilegal nos Estados Unidos. O brasileiro precisará terminar de cumprir suas penas antes de ser deportado mais uma vez. O Código de Leis Imigratórias nos Estados Unidos penaliza indivíduos não só do ponto de vista imigratório, por meio de um permanent bar, que é uma proibição maior na obtenção de status imigratório para indivíduos que fazem a reentrada, mas também punições dentro do Código Criminal Federal. Infelizmente, para indivíduos como essa pessoa que foi detida recentemente, o desespero quase sempre fala mais alto do que a razão. E são em situações como essa que é preciso ponderar as maneiras como um imigrante brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade tem tentado entrar nos Estados Unidos, principalmente de forma irregular. E atenção, está valendo a partir de hoje a nova tarifa para emissão de vistos de turistas aqui para os Estados Unidos. A taxa passa de $160 para 185. Lembrando que esse é um aumento também aplicado para outros tipos de vistos. Entre eles, permissão para estudantes e intercambistas também. As categorias que sofreram aumento foram B1, B2, H, L, O, P, Q e R também. Depois do intervalo, saiba qual é o novo vírus respiratório que tem recorde de internações hospitalares aqui nos Estados Unidos. E atenção para quem planeja conhecer rios e lagos no norte do país neste verão. As autoridades alertam para o aumento na incidência das amebas comedoras de cérebro. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Atenção, mamães e papais, um vírus respiratório diferente está circulando no ar, contaminando diversas pessoas e provocando centenas de internações aqui no país. É o metapneumovírus. Ele é conhecido dos médicos e hospitais, mas pouquíssimas pessoas ouviram falar desse vírus aí. A Carla Marinho explica pra gente o que é e quais são os sintomas. Tosse, coriza, dor de garganta e febre. Os sintomas são praticamente os mesmos de infecções como a gripe, o RSV e o Covid-19. Mas o vírus que está preocupando os especialistas é outro, o metapneumovírus humano, também chamado de HMPV. É uma infecção respiratória tão perigosa quanto o RSV, conhecido por adoecer bebês e idosos no inverno. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, esta infecção pulmonar fez explodir o número de casos no país, causando a superlotação nos postos de atendimento médico e a falta de leitos neste início de primavera. Durante o pico de casos registrado em meados de março, quase 11% das amostras testadas foram positivas para o HMPV, cerca de 36% maior do que o pico sazonal médio da pré-pandemia, que foi de 7%. O vírus é antigo, foi descoberto em 2001, mas pouco conhecido entre as pessoas. Ele só é diagnosticado no hospital, depois que uma pessoa é internada. Um estudo com amostras de pacientes coletadas ao longo dos anos descobriu que o metapneumovírus humano é a segunda causa mais comum de infecções respiratórias em crianças, atrás apenas do RSV. E olha, as autoridades de saúde do país também têm outra preocupação com a chegada do verão, a ameba comedora de cérebros. É que os casos estão aumentando aqui no país, sobretudo nos estados do norte. Ohio já está em alerta e planeja campanhas junto aos lagos e parques estaduais da região. Nos laboratórios do país, cientistas tentam entender os motivos do aumento na presença da espécie Naegleria fowleri nos lagos e rios dos Estados Unidos. Acredita-se que a maior incidência se deve às mudanças climáticas, que aumentaram as temperaturas das águas. Essa ameba é encontrada em águas doces e quentes, como lagos, rios e fontes termais. Ela pode chegar ao cérebro humano entrando pelo corpo através do nariz. E uma vez no cérebro, provoca uma grave inflamação, chamada meningoencefalite, geralmente fatal. Segundo os centros de saúde do país, a incidência dessas infecções são historicamente raras, tendo sido relatados 138 casos de inflamação cerebral no país de 1962 a 2015. Mas os casos estão crescendo rápido demais nos últimos anos. Com isso, autoridades de Ohio, Iowa, Indiana, Missouri e Minnesota, onde já houve registro de casos de morte pela ameba comedora de cérebros, estão alertando a população sobre os riscos para este verão no norte do país. Segundo os centros de saúde, os pacientes atacados por essa ameba são predominantemente do sexo masculino, representando 76% dos casos, e menores de idade, com 83% dos relatos. Um novo estudo acaba de concluir que usar multivitamínicos diariamente pode retardar o envelhecimento cognitivo. A pesquisa feita com adultos mostrou que o grupo que fez o uso desses suplementos de saúde por 3 anos teve melhora da memória já a partir do 1º ano de uso. Isso em comparação com as pessoas que receberam apenas o placebo. Ainda segundo os cientistas que fizeram essa pesquisa, essa melhora na memória de quem recebeu os multivitamínicos permaneceu mesmo após a pausa do uso dessa suplementação. O estudo indica que os efeitos dos suplementos podem ser significativos, sobretudo se tratando de pessoas mais velhas, já que o estudo foi feito com voluntários acima dos 60 anos. E olha, depois do intervalo, a gente fala das leis estaduais que concedem aos trabalhadores licença paga para assistência médica familiar. Minnesota acaba de aprovar essa medida. E tem os detalhes dos momentos de pavor que passageiros de um cruzeiro passaram em meio a uma tempestade na costa dos Estados Unidos. Agora, um dado preocupante. Um estudo apontou que metade das crianças com menos de 5 anos não comem a quantidade suficiente de legumes ou frutas nos Estados Unidos. Por outro lado, as crianças consomem bebidas açucaradas com regularidade, algo condenado pelos pediatras. A reportagem é da Carolina Camargo.
Segundo o CDC, 49% das crianças em idade pré-escolar não comem vegetais diariamente. 32% não consomem frutas. Isso equivale a 1 em cada 3 pequenos. E quase 60% tomam pelo menos uma vez por semana alguma bebida açucarada, como refrigerante, suco de fruta, chá doce, entre outras. Os resultados surpreendentes vão na contramão dos guias nutricionais pediátricos, que recomendam que crianças com menos de 5 anos consumam 2 xícaras de frutas e vegetais por dia para poder ter um crescimento e desenvolvimento saudável. A pesquisa foi feita com pais de mais de 18 mil crianças. O estudo apontou uma diferença de acordo com raça, etnia e classe social e variações consideráveis no consumo de estado para estado. Louisiana ficou em último lugar na lista do consumo de vegetais. 64% das crianças não comem legumes, seguido por Oklahoma, Alabama, New Jersey e Rhode Island. Na lista do consumo de frutas, Louisiana também é o estado americano com o pior índice, com 49,9% das crianças sem frutas na rotina alimentar, seguido por Mississippi, Indiana, Kentucky e New Mexico. Nós sabemos que a baixa ingestão desse grupo de alimentos pode comprometer não só o desenvolvimento e o crescimento adequados, mas também predispor essas crianças a problemas de saúde futuros, como por exemplo sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2. E por isso que hoje, cada vez mais, as ações têm se voltado para a prevenção, com foco na construção de bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida nessa primeira infância, que é quando os comportamentos e os hábitos eles serão consolidados e poderão perdurar para toda a vida. Minnesota aprovou uma lei estadual que era aguardada há mais de 10 anos. A medida concede aos trabalhadores licença médica paga. Os funcionários terão direito até 20 semanas de folga remunerada para cuidar da própria saúde ou dos familiares. Assim que o governador Tim Walz assinou a nova lei, os legisladores comemoraram. Minnesota se tornou o 12º estado a oferecer esse benefício aos trabalhadores. O programa de licença médica e familiar remunerada vai permitir aos funcionários até 20 semanas por ano de folga para poder se tratar de uma doença, cuidar de um familiar ou ainda de um recém-nascido. A nova regra vai funcionar de forma semelhante ao seguro-desemprego. Será financiada por um novo imposto sobre a folha de pagamento de 0,7%. Os funcionários ganharão 1 hora de licença médica garantida para cada 30 horas trabalhadas. A nova lei vai entrar em vigor em 2026. Final de semana prolongado de violência armada aqui nos Estados Unidos e em todo o país. Pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Um dos tiroteios provocou pânico na praia de Hollywood, no sul da Flórida. 6 adultos e 3 crianças ficaram feridos. Hora do nosso giro de notícias. As câmeras de segurança registraram um momento de pânico e correria na praia de Hollywood Beach, que estava lotada por causa do Memorial Day. O tiroteio foi provocado por uma briga entre 2 grupos. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças e um bebê de 1 aninho. Uma pessoa foi presa. A polícia procura pelos outros envolvidos. Desde o início do ano até agora, já foram registrados 262 tiroteios em massa no país. Em Charlotte, na Carolina do Norte, a troca de tiros foi dentro de um ônibus público entre um homem e o motorista do transporte. 4 pessoas ficaram feridas, 2 passageiros, o agressor e o motorista. Todos foram levados para o hospital e passam bem. A confusão começou quando o passageiro armado exigiu que o ônibus parasse, fora do ponto autorizado. A polícia investiga o caso. Susto em alto mar, um cruzeiro que já tinha passado pelas Bahamas e seguia rumo à Carolina do Sul foi atingido por uma forte tempestade. Foram 7 horas de medo e tensão. O mar estava tão agitado que os passageiros registraram a destruição e a água no corredor das cabines. Muitas pessoas reclamaram da falta de comunicação da tripulação. O navio chegou ao porto com horas de atraso. Ninguém ficou ferido. Um prédio residencial de 6 andares desabou parcialmente no final de semana em Davenport, no leste de Iowa. As equipes de socorro chegaram rápido e conseguiram resgatar 7 pessoas com vida dos escombros. Ainda hoje à tarde, 2 pessoas continuavam presas. As buscas continuam no local. As autoridades investigam o que provocou o desabamento. Os moradores informaram que o prédio enfrentava vários problemas estruturais.
O restante da unidade foi interditada e será derrubada. No próximo bloco, a gente mostra a surpresa que estudantes de Massachusetts receberam durante a formatura. E tem todos os detalhes do show do Zeca Pagodinho em Boston, que promoveu uma festa e tanto para a comunidade brasileira da região. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Tem uma história que está fazendo o maior sucesso na internet. Um bilionário surpreendeu todo mundo durante uma formatura em Massachusetts. O magnata distribuiu dinheiro para cada um dos universitários que estavam graduando no dia. A cena inusitada já circulou na internet milhares de vezes. Era para ser mais uma formatura, até que o palestrante fez a declaração bombástica. So each of you is getting $1,000 cash right now. O bilionário das telecomunicações, Rob Hale, deu de presente para cada um dos 2.500 formandos cerca de $1.000. Ele gastou em 5 minutos $2,5 milhões de dólares. Hale disse que o presente era para celebrar os desafios superados para chegar ao final do curso, como a pandemia, por exemplo, mas também era para ensinar uma lição. Foram dados 2 envelopes de $500. Nós esperamos que os formandos peguem um dos pacotes de dinheiro e deem para alguém. Sintam o prazer de doar. E eu te digo que isso é intoxicante. Eles vão querer manter essa sensação para o resto da vida deles. Demais, hein? Bom, agora a gente viaja de Massachusetts para o Missouri, onde nesse Memorial Day foi encontrado um verdadeiro tesouro. Na beira de uma estrada, gente, estava um antigo uniforme do exército com uma carta de amor da década de 50 no bolso. Agora, moradoras do estado querem desvendar os mistérios por trás desse achado. Este uniforme do exército super conservado estava jogado em uma vala na beira de uma estrada de Kansas City e foi encontrado pela Luan Palmer. But if it was my dad's, I would want it back. Em um dos bolsos, há surpresa. Uma carta de amor endereçada a Howard Pennington, que foi escrita por uma mulher que se declara: "Querido meu amor, sinto muito a sua falta." A carta tem o carimbo postal de 1957, com origem de Verdun, na França. Luan contou a história nas redes sociais e a Molly ofereceu ajuda para encontrar respostas. I like to try to solve a lot of mysteries. Então, Molly descobriu que Howard Pennington foi designado para construir estradas na França como parte da unidade de engenheiros de combate do exército americano e que o homem morreu apenas 3 dias após o carimbo postal na carta. Por isso, não dá para saber se ele chegou a ler a declaração ou se alguém guardou o envelope no bolso como recordação. I really just want to know who had it. I want to know why they kept it safe for 65 years. Molly até encontrou os parentes de Howard, mas eles não sabiam da existência da carta ou do uniforme. Agora as mulheres querem seguir com a investigação e, quem sabe, encontrar a mulher apaixonada que escreveu essa carta de amor há tantos anos. Somebody took great care of it. Somebody has to know something. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar o mapa amanhã, o clima em todo o país? Olha, nosso mapa mostra que Boston máxima de 78, sol forte, Nova York e Washington também, máxima em Washington de 80 graus, Norfolk já começa uma chuva aí, mínima de 64, Atlanta tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 66, já na Flórida tempestade aí, Jacksonville, Miami, Tampa não passa de 86 a máxima, New Orleans tempo encoberto, em Houston chuva, Evelyn, máxima de 89. Brownsville e San Antônio, tempo bastante encoberto, o sol aparece só entre nuvens, pessoal. E amanhã também a mesma coisa em El Paso, mas lá a temperatura vai estar mais alta, 95 de máxima. Em Albuquerque, no Novo México, tem tempestade prevista ao longo do dia, mas em Phoenix, no Arizona, o sol vai brilhar bastante. Em Los Angeles, o sol não vai dar as caras, a mínima fica em 57, já em São Francisco, o sol aparece tímido ao longo do dia, máxima de 65, e em Las Vegas, bastante sol, assim como Phoenix, bem pertinho ali uma região da outra, as duas com bastante calor previsto.
E olha, em Boston, Massachusetts, no final de semana prolongado, teve um prato cheio aí pro brasileiro, viu? Teve calor e show de Zeca Pagodinho. E como não poderia deixar de ser, o local ficou lotado de fã. Teve gente aí que veio de outro estado só para ver essa apresentação. A reportagem é da Giovanna Locatelli. O público chegou cedo e lotou o espaço do show. Muita gente aproveitando o domingo de sol. Expectativa lá fora e muito trabalho aqui nos bastidores. Esse é o camarim do Zeca Pagodinho. Vamos tentar descobrir o que tem lá dentro esperando o cantor? No camarim, as delícias que o Zeca pediu, preparados pela chefe Sulemir Santos. O pedido dele especial foi bolinho de aipim. Como é pagode, não podia faltar as coisas de boteco, né? Então aqui nós temos chouriço de boteco, temos linguiça, mussela, bolinho de mandioca. Para sacudir a família do samba, Zeca Pagodinho! Descobri você, minha paz. Os analistas financeiros Edna e Nelson vieram de Connecticut especialmente para ver Zeca Pagodinho. Valeu a pena vir hoje. Um ótimo show. Showzaço. O nosso grande amigo Zeca Pagodinho, ele é um conquistador de ilhas. Pegou o Brasil, terra do peliquinha dele, agora os Estados Unidos. Ótimo show, valeu super a pena. Rose e as amigas vieram de mais longe ainda. Nós viemos do Canadá para ver o Zeca. Como diz ele, Zequetes. Givanildo também aproveitou a véspera de feriado para conferir o show com os amigos. Oh, demais! É o primeiro show que eu vou aqui em 20 anos! Estou feliz demais! Vai lá! Para Gustavo, o dia foi mais do que especial. Estou muito feliz, eu amo o Zeca Pagodinho, eu estou realizando o sonho de estar aqui hoje. Ele é top, as letras, ele cuida do povo dele. Olha, maravilha estar aqui com o Zeca Pagodinho, um evento maravilhoso e super bom ser parte desse evento. Nem as muletas e o pé machucado fizeram Rodrigo ficar parado. Com muleta e tudo a gente está aqui. Zeca Pagodinho trouxe seus maiores sucessos e o público cantou e dançou do início ao fim. E se engana quem pensa que samba raiz é coisa só de brasileiro. A cientista e médica veterinária Randy Ashana é americana e Mary Ann é da Nigéria. As duas mostraram o quanto amam o samba. Maravilhoso demais! Eu adoro Zeca Pagodinho, eu adoro sua música para múltiplos anos. É um prazer de ficar aqui. Beautiful show. Excelente, absolutamente lindo. O Zeca é um artista incrível. Está sendo muito bom ver o show ao vivo aqui em Boston. E o show foi sucesso total. Tá feliz com essa turnê aqui nos Estados Unidos? Bom, né? Passear um pouco, né? A comunidade brasileira tem um pedacinho do Brasil. É, dá para matar a saudade. Muito bem, que festa bem boa, hein, Ruth? Delícia, né? Deu pra matar a saudade de casa um pouquinho, né, gente? Com certeza, e Zeca Pagodinho maravilhoso. Quem não ama Zeca Pagodinho? Mas eu gostei que a Giovanna pegou ele no pulo, porque ele já falou outras vezes que ele não gosta muito dessa coisa celebridade, ele gosta de cantar, de fazer a música dele, não de dar entrevista, mas a Giovanna não deixou passar. Não, foi lá e arrancou, né? Algumas palavras dele, mas arrancou. Tá aí, parabéns, viu? Isso aí, arrasou. Reportagem linda, muito bonito de ver essa festa. Bom, e é com essa matéria então maravilhosa que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente tem hora marcada. E agora, continua aí porque vem mais um episódio da série Reis. Até amanhã e uma boa noite. Boa noite.